Bom dia pessoal, sou o Thiago, sou enfermeiro, trabalho aí com urgência e emergência no pré-hospitalar há um tempo já. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema comum, mais geral, que se refere à avaliação do nível de consciência do doente. Vamos avaliar em alguns aspectos essa avaliação do nível de consciência do doente, naquele paciente vítima de trauma ou naquele paciente clínico que é necessário fazer uma avaliação mais completa desse nível de consciência para estar monitorizando o paciente, avaliando ele rotineiramente para detectar situações de gravidade. Coloquei dois tópicos aí nesse primeiro slide que estão relacionados à escala de Coma de Glasgow. Descrevi a atualização, a pontuação de 1 a 15. Vocês provavelmente estão pensando nesse momento, mas a escala de Coma de Glasgow, a pontuação é de 3 a 15. 3 é nota mínima e 15 é nota máxima. Aí é uma questão que vamos conversar a partir de uma atualização que foi realizada lá em 2018. A nota mínima do Glasgow pode ser 1, né? Então, se for alguém te passar o caso, o paciente com Glasgow 1, e detalhar o porquê desse Glasgow 1, o profissional não está errado, tá bom? Então vamos aprender o porquê que a nota do Glasgow mínima pode chegar a nota 1, o que interfere. Vamos falar também sobre escala de sedação. A escala de sedação Hess e a escala de sedação RSS, que é de Ramsay. Tudo bem? Vamos comparar as duas escalas e identificar qual é melhor para utilizar na nossa prática do dia a dia. Bom, então a avaliação do nível de consciência do doente, né, no dia a dia do nosso atendimento de emergência, utilizamos basicamente essas escalas: a escala de Coma de Glasgow, a escala de Hess, né, e a escala de Ramsay, que é RSS, principalmente. Relacionado à escala de Coma de Glasgow, lá em 2018 foi realizada uma proposta, uns estudos, e foi verificado que poderia ou é necessário para uma melhor avaliação o incremento de uma quarta avaliação, né? Mas deixa esse ponto para a gente discutir no final, que ela é mais interessante. Vamos falar agora propriamente dito sobre a escala de Hess e a escala de Ramsay, no caso paciente com algum nível de sedação. Falando então sobre a escala de Ramsay. A escala de Ramsay, ela vai graduar, fazer pontuação do nível 1 ao nível 6, de acordo com a avaliação do doente. Então podemos verificar, o paciente vai ganhar a nota 1 quando o paciente está acordado e agitado, ansioso ou inquieto. Nota 2, então, quando o paciente está acordado e colaborativo. Nota 3, quando o paciente está dormindo, despertável com estímulo verbal e responsivo a comandos. Nota 4, quando o paciente está dormindo, despertável com estímulo verbal vigoroso ou leve, toque na glabela. Nota 5, quando o paciente está dormindo, despertável com estímulo álgico leve, compressão na glabela. E nota 6, quando o paciente está dormindo sem resposta nenhuma a um estímulo na glabela, né? Sem um estímulo à pressão, sem um estímulo doloroso. Certo? Então essa é a escala de Ramsay. A escala de Hess, né, a escala de sedação e agitação de Richmond, a escala de Hess, ela já tem uma graduação, uma pontuação um pouco mais completa. Ela vai do +4, ao -5. Por que ao meu ver é muito melhor utilizar essa escala de Hess no atendimento de emergência do que a escala de Ramsay? Porque a escala de Hess ela é mais completa, justamente porque utilizando a escala de Hess você vai conseguir traçar protocolos de atendimento melhor para o paciente, principalmente a nível de emergência, né? Vamos analisar aqui.
Na escala que a gente viu anteriormente, o paciente, quando ele ganha a nota 1, ele está acordado e agitado, ansioso e inquieto. Repare que ele não diferencia um paciente agressivo, violento de um paciente agitado. E em situação de urgência e emergência, vocês sabem muito bem que difere muito você atender um paciente que está com uma simples agitação do que atender aquele paciente que está agressivo, combativo. Por isso que os protocolos no atendimento desses doentes é diferente. Por isso que é interessante então utilizar a escala de Hess ao invés da escala de Hansen. Então a escala de Hess, como podemos perceber, o paciente ele vai ganhar mais 4 quando ele está combativo, violento. Então lá, francamente combativo, violento, levando a perigo imediato da equipe de saúde. Mais 3 quando o paciente está muito agitado, então está agressivo, pode puxar tubo e catéteres. Então percebam já que tem uma diferença. Ele ganha mais 4 quando ele está violento, francamente combativo, ele ganha mais 3 quando ele está simplesmente agitado. Então o protocolo de emergência já vai ser diferente. Mais 2 quando o paciente está agitado, movimentos não intencionais frequentes, briga com o respirador, se estiver com ventilação mecânica. Mais 1 quando ele está inquieto, ansioso, mas não agressivo. Ganha 0 quando está alerta e calmo. Daí a gente já começa o nível de sedação, ele está torporoso, não completamente alerta, mas mantém os olhos abertos e contato ocular ao estímulo verbal por igual ou maior que 10 segundos. A sedação leve, ele acorda rapidamente, mantém contato ocular ao estímulo verbal por menor que 10 segundos. Menos 3, sedado moderado, que é o movimento ou abertura dos olhos, mas sem contato ocular com o examinador. Menos 4, está sedado, sem resposta ao estímulo verbal, mas tem movimentos, ou abertura ocular do estímulo tátil. E menos 5, sem resposta ao estímulo verbal ao exame físico. Então a escala de Hess é muito mais completa para ser utilizada no dia a dia de atendimento de paciente clínico. Tá? Bom, falando então agora sobre a escala de coma de Glasgow, essa atualização que eu citei para vocês, que a nota mínima pode chegar a nota 1. Vamos lá. Então, o que é coma de Glasgow, qual a sua importância? Isso todos nós já sabemos, né? Ela foi publicada pela primeira vez na revista Lancet em 74, ambos do Instituto de Ciência Neurológica de Glasgow, por isso que ficou a escala de coma de Glasgow. A escala tem como objetivo traçar uma estratégia que combina os principais indicadores chaves de gravidade no traumatismo crânioencefálico, principalmente, né? Então foi feito essa escala simples para que se possa graduar o nível de gravidade desse traumatismo nesse doente. E como vocês sabem, nós sabemos, a escala tem 3 variáveis que podem ser graduadas de 1 a 5. Sendo assim, score 3 representa o máximo de gravidade e score 15 o mínimo. Além disso, a escala ela serve para outros parâmetros, para você ver a evolução dessa gravidade do doente, né? Por exemplo, o paciente, nós sabemos como a escala de Glasgow menor que 9 já é indicativo de tubo, né, para proteção de via aérea. Porém, houve então uma alteração nessa escala, né? A nota mínima então pode ser menor que 3. Vamos ver? Então essa é a escala comum que a gente está acostumado, 3 avaliações, 3 pontos que são avaliados, abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, totalizando 15 pontos, nós já estamos habituados. Então o que teve de atualização, né? Então o que teve de atualização na escala de coma de Glasgow? Isso é a partir de 2018 já, hein, pessoal? Estamos em 2021, quanto tempo já? Então lá, foi adicionado a reatividade pupilar na avaliação. Então percebeu-se que a alteração da pupila é sinal de gravidade, né? Então, através de inúmeros estudos realizados, eles chegaram à conclusão que a avaliação da pupila deve ser incluída na avaliação de Glasgow, de coma de Glasgow.
O estudo comprova então que há uma maior precisão da análise da escala se conjugada à reatividade pupilar, tá? Outra questão interessante que a partir de 2018, principalmente no ATLS da 10ª edição, que a nomenclatura estímulo à dor foi substituída pelo estímulo à pressão. Primeiro que o estímulo à dor ele é relativo, depende de cada doente, né? Depende de cada paciente. Paciente que tem mais dor, tem paciente que realmente controla bem a dor ou não sente a dor, o limiar da dor é bem alto. E também pelo nome, né? Você provocar a dor no doente, ficou meio ultrapassado esse termo. Então foi alterado por estímulo à pressão. Lembrando que estímulo à pressão no doente é indicativo principalmente se você fazer no trapézio e no leito ungueal. Tá? Então hoje em dia a escala de coma de Glasgow ela deve ser trabalhada desta forma. Então você realiza a escala de coma de Glasgow normalmente, com os 3 pontos, e subtrai o número de pupilas não reagentes. Tá? Como é isso? Vamos lá. Então lá, vamos falar um pouquinho sobre essa nova sugestão, nova escala de coma de Glasgow, que já está há um tempo, né, na realidade. No item de abertura ocular, é interessante a gente analisar então o estímulo à pressão, que não é mais estímulo à dor, tá? A pontuação de 1 a 4, como você já sabe. Na resposta verbal, é interessante a gente analisar esse item aqui, ó, de verbaliza palavras soltas. Na antiga estava palavras desconexas, ficaria mais difícil, mais complicado, confuso para algum avaliador aplicar. Então o paciente verbaliza palavras soltas que não está relacionado à pergunta do examinador, ao contexto ali. E aqui na resposta motora é interessante flexão anormal e extensão anormal. Antigamente utilizava a palavra decorticação, descerebração, que confundia um pouco o avaliador, o socorrista. Então utiliza esses 2 termos mais adequados. Então, digamos dessa avaliação, que pode chegar então ao ponto de 1 a 15, mas realizando a avaliação da pupila, dessa nota geral que o doente possa ter, que é de 13 a 15 um trauma leve, de 9 a 12 um trauma moderado, e de 3 a 8 um trauma grave, como estamos acostumados. Então você faz essa somatória, realiza essa somatória e subtrai da reatividade pupilar, né? Se o paciente está com reatividade pupilar bilateral, da nota lá de cima você tira 0. Se uma das pupilas não está com reatividade, é -1. Se as 2 pupilas não estão com reatividade pupilar, é -2. Né? Então, como a gente viu, a graduação da escala de coma de Glasgow ficou desta forma. Então, a escala de coma de Glasgow P é igual a escala de coma de Glasgow menos o número de pupilas não reagentes. Vamos a um exemplo? Então, o médico socorrista do SAMU chega à cena de um acidente e, ao avaliar o paciente, seus olhos não abriram, nem ao estímulo sonoro, nem a verbal. O olho não abriu nem estímulo sonoro e nem a verbal. Então, a gente já vê que na resposta ocular ele teve 1 ponto. Correto? Ele emite sons que não chegam a formar palavras. Bom, sons sem formar palavras, sons, 2 pontos. E seus membros estão em extensão, uma extensão anormal, então 2 pontos. Logo, sua classificação de Glasgow é então ocular 1, verbal 2, motora 2, totalizando 5 pontos. Então, nesse primeiro momento, 5 pontos. Em seguida, foi verificada a reatividade pupilar à luz e somente a pupila direita foi fotorreativa. Logo, na escala de coma de Glasgow P, deve subtrair 1 ponto da escala original. Por quê? Porque uma só das pupilas não teve fotorreação.
Assim, a escala de coma de Glasgow desse doente, em vez de ser 5, é 4 pontos. Por isso que um doente que está sem resposta ganha ponto 1 na abertura ocular, ponto 1 na resposta verbal, ponto 1 na resposta motora, tem 3 pontos. E se ele tiver com as duas pupilas com não fotorreação, seria menos 2. Então 3 menos 2 seria 1. Então é possível o Glasgow de coma, a escala de coma de Glasgow P do doente ser 1. Certo, pessoal? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, essa dica legal para o nosso dia a dia, e até mais, até a próxima.